Boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Eco TV. É uma alegria estar ao vivo com você, eu já estava com saudade. As pessoas me ligaram, falaram, doutor, onde que o senhor está? O seu programa foi reprisado na semana passada, eu estive ausente, trabalhando, resolvendo uma série de coisas profissionais, mas estou aqui hoje ao vivo com você, como sempre, morrendo de saudade. Como sempre faço, eu agradeço às 7 cidades pela grande audiência que eu tenho. Eu tenho caminhado pelas ruas, andado por cada cidade, as pessoas me parabenizam. Isso eu fico muito feliz, porque isso me enche de alegria em saber que eu estou aqui fazendo um trabalho especialmente para você e sua família. Fazer uma televisão diferente, de uma forma inteligente, com entrevistas que vão enriquecer a sua família, enriquecer o seu conhecimento. Porque, aliás, hoje em dia nós estamos cansados de tanta coisa que não nos preenche, não é verdade? Precisamos de algo diferente. E hoje o meu programa, como sempre, eu tenho um tema muito interessante. O tema é assédio moral. Você vai saber o que é o assédio moral. Quando você sofre o assédio moral? Quais os tipos de assédio moral? Quais as hierarquias do assédio moral? Se existe a possibilidade do assédio moral ser realizado de um trabalhador para outro trabalhador? Se o assédio moral pode ser realizado apenas do chefe para o seu subordinado? Ou se o subordinado pode também cometer assédio moral contra o seu superior? É um tema interessantíssimo. Você vai saber também se a empregada doméstica sofre assédio moral. Muito interessante, mas para isso eu quero você fazendo as suas perguntas e já ligando no 2379-4733. Um grande abraço a todos os internautas do Brasil e também do mundo que estão aí direto pelo AECO-TV canal 9.com.br, www.ecotvcanal9.com.br. E vocês estão falando, mas doutor Cristiano, com quem que o senhor vai conversar a respeito do assédio moral? Já falo o nome dele, você não saia daí. Eu quero mandar antes um grande abraço para o Wagner do Regran, Wagner de Souza, presidente do Regran, um grande amigo, o Roberto. Aliás, todos os diretores do Regran que têm prestado e prestam um grande trabalho a toda a sociedade aqui do grande ABC. Um forte abraço também ao meu presidente, Dr. Fábio Picarelli, da Ordem dos Advogados, a todos os meus colegas advogados da Ordem, da Associação dos Advogados, a qual eu presido. Estamos ingressando aí no mês de agosto, será comemorado o Dia do Advogado e também em agosto que foi instituído em Olinda os cursos jurídicos por todo o Brasil, em 1837. E depois veio para São Paulo também a instituição dos cursos jurídicos. E nesse mês de agosto vai haver grandes festividades para você, advogado, advogada, para a família dos advogados. Teremos o grande jantar em São Bernardo, no dia 15 de agosto, vai ser lá na Rota dos Restaurantes, às 19h30, no restaurante São Francisco. Depois, na cidade de Santo André, no 1º de maio, dia 29 de agosto. Então teremos várias atividades aqui do Grande ABC, em especial aqui da subseção a qual eu faço parte, de São Bernardo, que é uma subseção co-irmã, é uma maravilha. Então não perca todas estas atividades. E depois a sessão solene também, que vai ter no dia 12 de agosto, na Câmara Municipal, onde serão homenageados os advogados aqui da cidade de Santo André. Então, um forte abraço a todos vocês, minhas amigas e os meus amigos. Agora, eu quero falar com ele. É um grande especialista, um grande profissional. Está aqui comigo o doutor Elias de Paiva. Ele é diretor tesoureiro da Ordem dos Advogados da subseção da cidade de São Bernardo do Campo. Aliás, doutor Davans, um grande abraço aí para a sua subseção. Parabéns pelo trabalho. Está aqui comigo doutor Elias. Boa noite. Tudo bem, Elias? Tudo bem, Cristiano. Obrigado pela sua presença. Nós é que agradecemos, em nome da nossa subseção e de todos os advogados da comarca de São Bernardo do Campo, pelo convite, né, e pelo seu
programa diferenciado que sempre privilegia os seus profissionais, enfim, toda a comunidade, com temas variados e sempre importantes para a vida das pessoas. Elias, olha, eu que fico feliz, já há muito tempo nós temos uma grande amizade, um carinho muito grande pela sua pessoa e também pela pessoa do Dr. Davanzo e por todos os diretores. Mas hoje o tema é assédio moral, doutor Elias, e eu estava tomando pé da situação. E no Brasil nós temos mais de 1/3 da população econômica ativa já sofreu o assédio moral. O que eu te pergunto, se é real essa informação, esses dados, e para que você definisse para o nosso telespectador o que é o assédio moral, para que o trabalhador possa entender. Ok. O assédio moral, ele constitui toda a prática de atos reprováveis nas relações de trabalho e que prejudicam a dignidade e a identidade do trabalhador que está envolvido, obviamente, em relações pessoais. Então, ele passa a ter a diminuição da sua autoestima ou a redução, e além de outros prejuízos de ordem física e psíquica, que fazem com que ele tenha redução da sua capacidade de trabalho ou a sua aniquilação profissional e prejuízos tanto para a empresa quanto para o próprio empregado. Isso, eu dei um dado aqui, é uma realidade hoje no Brasil mesmo? Isso. Estatísticas comprovam que mais de 40% dos trabalhadores brasileiros, eles sofrem assédio moral, de alguma maneira. E esse assédio moral também, em parte, ele é presenciado pelos seus colegas de trabalho, que, às vezes, cientes do problema, não se compadecem ou não conseguem resolver a questão, fazendo com que o empregador ou o próprio empregado, nós vamos discutir provavelmente mais adiante, ele tome providências a respeito e sane esse mal que advém das relações pessoais. É interessante porque a nossa Constituição, ela protege a dignidade humana. O dano moral, ele atinge exatamente a dignidade humana da pessoa? Atinge tanto a dignidade quanto a identidade. Um trabalhador que tem a proteção na Constituição, tanto do local de trabalho digno e tem a sua intimidade e dignidade preservada por lei, ele tem que ter um local de trabalho sadio. Muitas vezes, Cristiano, nós passamos a maior parte do nosso dia útil dentro das empresas. Nós ouvimos muitas pessoas também dizendo que fazem o trabalho com tanto amor, com tanta dedicação, então não escapa do trabalhador as questões emocionais. E essas questões levam o trabalhador a ter muito carinho, muita disposição em resolver as questões em benefício do trabalhador, da empresa, dos objetivos da empresa. E quando ele é atacado, muitas vezes, por questões de ordem de poder, de cumprimento de metas que são impossíveis de ser estabelecidas, ou por questões de mera subjetividade, ele acaba não rendendo o esperado e sofre na própria pele os efeitos desse relacionamento, que acaba prejudicando até a sua ordem psicológica. Então, você tocou num assunto interessante. Você falou que atinge a ordem psicológica, a psique humana. É óbvio que a psique ela precisa ter uma identificação para se apurar esse assédio moral. Como identificar o assédio moral, o próprio trabalhador que ele está sofrendo? É necessário você ter, ou é apenas uma percepção daquela agressão à sua pessoa, à sua dignidade, ou é necessário você ter um apoio psicológico para se chegar a esse assédio moral? A identificação
ela parte da percepção, do bom senso da pessoa, de que aquilo que está sendo cobrado dela ou ao que ela está sendo submetida é além dos padrões normais. Então, se existe uma cobrança por uma demanda de trabalho que é além das possibilidades do trabalhador, metas impossíveis de serem alcançadas, ou práticas que levam o trabalhador a ficar isolado do seu grupo, ou a não desempenhar as suas atividades conforme a sua própria qualificação, levam a identificar, a partir daí, as questões relacionadas ao prejuízo que ele está tendo em relação ao relacionamento no trabalho que gera esse assédio, que configura esse assédio. E muitas vezes essa percepção não é sentida imediatamente. Uhum. Porque o assédio, ele não é configurado, o assédio moral não é configurado por uma prática eventual ou ocasional. É uma prática constante e reiterada, sucessiva. Não é apenas um conflito entre o superior e o hierárquico. Não é. Porque existem formas normais e naturais de o empregador ou do empregado tratar um ao outro dentro das normas sadias e normais de trabalho. Isso passa pela elaboração de uma ordem psicológica normal, com padrões definidos. Quando o trabalhador ele tem uma meta a ser cumprida, uma avaliação a ser estabelecida, existem regras muito específicas no trabalho, nas empresas, que podem ser usadas para que isso seja cobrado, com respeito, com apontamento das deficiências, e sempre fazendo com que aquela situação se torne produtiva. Que o empregador, no caso, ele tem que fazer com que aquela situação que o empregado não esteja entendendo ou não esteja atendendo com satisfação, seja tornada produtiva para ele. E não se valer daquilo para tratar com falta de dignidade e atentar contra o comportamento da pessoa com que ele esteja se defrontando. Muito, muito interessante. Eu estou conversando com o doutor Elias de Paiva, ele é diretor da Ordem dos Advogados da cidade de São Bernardo do Campo. Eu quero você comigo, você dona de casa, trabalhador. Nós estamos falando sobre o assédio moral. Ligue e faça a sua pergunta, elogie, faça a sua crítica. Eu quero a sua opinião. É muito importante eu sentir e saber que você está me assistindo aí na sua casa. Nós falamos existem dois aspectos, a iniciativa privada e o serviço público. A iniciativa privada, nós sabemos, mas hoje o serviço público se tornou um corpo muito grande, né, através de concursos públicos. Como é o assédio moral no serviço público? Existe uma lei específica ou não, lei municipais? Como funciona isso? Ou estão sujeitos também ao CLT? O assédio moral, ele está presente tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública. Tanto no serviço privado quanto no serviço público. Não existe uma regra, uma lei que normatiza a prática do assédio moral no Brasil. Existem projetos de lei, que foi de iniciativa da deputada Rita Camata, do Espírito Santo, que ainda está na Câmara, mas existem municípios com regramentos próprios, que já fazem a previsão de que a prática do assédio moral deve ser repreendida, deve ser evitada e até punida. Alguns municípios, como São Paulo, Campinas, né, um dos municípios que iniciou essa trajetória foi o município de Iracemápolis, aqui em São Paulo, né? Então, grandes municípios têm essa regra estabelecida. Alguns governos estaduais
também, como o governo de São Paulo, da Paraíba, do Ceará, do Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, já tem já tem a previsão legal para que o assédio moral não seja praticado, evitado e até repreendido nas suas repartições. Então, o servidor público, tanto quanto o trabalhador da iniciativa privada, ele sofre as incidências do assédio moral, ele pode sofrer. Não é? Porque é um aspecto sociológico, né? Isso. E para aqueles que estão na iniciativa privada e que não se podem valer das leis do serviço público, que no caso da iniciativa privada, ele pode pleitear junto à justiça competente, né, trabalhista, normalmente das relações de trabalho, a apuração dessas ocorrências para que se possa constatar e até tomar uma decisão que normalmente tem cunho indenizatório para que as empresas possam investir mais exatamente nos seus recursos humanos, evitando o prejuízo a si mesmo. E uma coisa interessante que o assédio moral, nós falávamos do aspecto sociológico, né? E ele não é uma característica dos países em desenvolvimento, né? Países como Finlândia e outros, países desenvolvidos como o Reino Unido, também existe o assédio moral muito grande, né? Não é um privilégio dos países realmente em desenvolvimento. Veja, mas os países europeus, eles estão mais à frente, estão mais avançados. Com legislações específicas. Porque Alemanha, por exemplo. Isso vem de longe, porque logo depois que se terminou a Primeira Guerra Mundial, se procurava o quê? Uma condição melhor das condições de trabalho. Posteriormente, lá pelo final dos anos 60, década de 60, com a formação de vários sindicatos, da profissionalização da mão de obra, se buscava o quê? Um local de trabalho em condições satisfatórias, dignas e tudo mais. E a partir dos anos 70 é que os profissionais ligados à psicologia e à sociologia do trabalho, diretamente, é que começaram a captar no ambiente que muitos trabalhadores sofriam algum tipo de prejuízo de ordem psicológica e física decorrentes da prática de assédio. E isso só veio a tomar mais chegando corpo, até a internação, né? A internação, alguns casos suicídio, outros vícios em drogas, né? As doenças psíquicas em geral, depressão, porque a pessoa às vezes sofre o isolamento. Na Europa, por exemplo, alguns países que têm uma legislação já melhor elaborada, como a França, ela tem no seu Código do Trabalho a previsão do assédio moral. E que, para a prática, prevê, inclusive, prisão de até 1 ano. E aplicação de multa de 3.000 euros, 3.750 euros, além da multa. Então, e essa cultura, foi até bom você tocar nesse assunto, você fala numa multa pesada quando você fala nisso. No Brasil, nós não temos essa cultura, porque é comum se ingressar com ações, o próprio trabalhador nas suas atividades, acumulada com dano moral, com assédio moral. E não se obtém êxito. Por quê? Porque, a não ser que seja caracterizado realmente, porque ainda não existe uma cultura do nosso judiciário, do nosso Brasil, na aplicação desse dano moral. E eu acho que você que é um especialista, e você é um expert no assunto, na sua área, e os valores dessa condenação, eles estão muito aquém, muitas vezes, daquela agressão que sofre o trabalhador no labor de suas atividades. A maior dificuldade que eu percebo nos tribunais, na justiça, é a quantificação dos valores, porque vai depender muito da apuração detalhada do caso. Se o juiz levar em conta apenas as questões legais, reais, ele dificilmente vai chegar à extensão da lesão. Ele vai ter que se valer
de um pouco mais de apuração dos fatos, porque normalmente, muitas vezes, o assediado ele é levado à descrença, a situações de que ele não tem possibilidade nenhuma de estar falando coisas conexas e ele é totalmente desacreditado pelo assediador. Então, para que isso seja levado à justiça e tenha uma apuração equitativa e até pedagógica para aqueles que cometem, o juiz tem que ter uma avaliação muito meticulosa dos fatos, né? E não se ater apenas às questões técnicas. Ele precisará entender o âmago daquela questão, o porquê que aquele trabalhador está sofrendo. Agora, a dificuldade de se quantificar também, aí eu entendo, cada pessoa sente de uma maneira diferente. A dor é uma questão muito subjetiva. Alguns suportam mais algumas coisas do que outras. Uhum. Porém, os aspectos mais relevantes têm que ser coibidos. E aí é onde entra a proteção do Estado nas relações de trabalho, para que se mantenha a dignidade da pessoa e a sua identidade preservada. Muito bom, muito bom. Eu estou conversando aqui com o doutor Elias de Paiva, ele é expert no assunto, em direito do trabalho. Nós estamos falando sobre o assédio moral no Brasil, que é muito sério. Isso ocorre, e agora eu vou perguntar para ele, a respeito desse assédio moral, em quais os níveis que isso acontece, em quais as posições, tecnicamente existem questões verticais, que ele vai falar melhor. É possível acontecer um assédio moral do subordinado para o seu chefe? É possível. O aspecto que envolve essas relações pessoais e que caracterizam o assédio moral, elas são caracterizadas tanto na ordem vertical, descendente, ascendente, quanto paralela, né, no mesmo nível, ou mista. A ordem vertical, descendente, ela vai do superior ao subordinado, quando ele é submetido a situações vexatórias, humilhantes, degradantes, e que levam a uma perda da autoestima, da valoração dos seus sentimentos em si. E essa situação acaba subjugando o trabalhador a uma questão de insignificância, de indiferença, e muitas vezes os próprios colegas de trabalho, por uma questão de preservação do próprio emprego, ou para que se possa prevalecer mais em relação à própria chefia. Então, eles podem, no mesmo âmbito de atuação, assediar ao outro. E também pode ser que, eventualmente, quando um superior assedia o subordinado, os outros que tenham conhecimento se calem e não tomem providência nenhuma, por uma questão até de preservação do próprio emprego ou de receio também de sofrer aquele assédio. Existe também a ordem vertical inversa, a ascendente, que é do subordinado para com o chefe, não cumprindo ordem, não atendendo às necessidades para que seus objetivos sejam atingidos perante uma diretoria, perante o mercado, enfim, ignorando as suas determinações, regras de comportamento em geral. A insubordinação leva um desgaste emocional ao seu superior, é isso? Isso. A insubordinação, ela pode levar a um desgaste, desde que não seja permanente. Se houve uma insubordinação e tratada imediatamente com questões disciplinares, está prevista na legislação, o empregador ele pode atuar de acordo com a lei e demonstrando para o empregado,
o assediador, que ele está cometendo violações ao regulamento da empresa ou à lei. Então ele pode determinar, falar, olha, pode aplicar suspensões, advertências, enfim, uma série de coisas. Mas desde que especificadas e determinadas. Agora, quando isso passa a ter um desgaste das relações e prejudica tanto as funções de um ou de outro, nós já estamos ingressando no campo do assédio moral. E quem sofre também é a empresa, porque ela vai perder produtividade com aquele trabalhador desestimulado, com as suas constantes faltas, tanto por doença quanto por desinteresse, e uma série infindável de outras situações. Eu falava na minha chamada a seguinte questão. A empregada doméstica, a pergunta que eu te faço, se ela sofre também o assédio moral no ambiente familiar que ela trabalha, existe uma linha muito tênue entre esse relacionamento da empregada doméstica com os familiares. Por que eu te pergunto isso? Se houver um assédio nesse sentido, onde um adolescente ele trata de forma pejorativa aquela empregada doméstica, não a patroa ou patrão, mas um filho, um adolescente, é caracterizado como esse assédio moral? É possível de caracterização, e nós partimos do exemplo do empregador, a empresa, propriamente dita. De forma mais específica, sua burra, sua imbecil. Numa empresa, ela é responsável pelos atos dos seus prepostos. Cabe a ela treinar e oferecer condições favoráveis de trabalho. Numa família, cabe aos pais educar os filhos. Se eventualmente, nas relações mais íntimas, que é uma relação de trabalho onde o trabalhador faz parte daquela família, ele participa das intimidades daquela família, e ele passa a sofrer, de alguma maneira, assédio por um filho, por outros parentes, enfim, e que degradam a sua personalidade, a sua psique em geral, é passível de apuração, sim, e até de indenização, de responsabilização do empregador por conta dos atos de seus integrantes do ente familiar. Qual que é a diferença entre a discriminação, o dano moral e o assédio moral? Porque existe essa... O assédio é uma espécie do gênero dano moral, né? Então, a discriminação, ela existe a partir de uma característica religiosa, de cor, de sexo, de preferência sexual, enfim, nesse aspecto. Então, essa é a discriminação. O assédio, a prática do assédio sexual, ele consiste primordialmente pelo tratamento vexatório, humilhante e degradante em relação a outra pessoa, que torne ela inferiorizada naquele local. E, obviamente, que apurado isso, haverá o dano. Porque o dano nada mais significa do que a caracterização de um prejuízo. Sim. Então, a partir do momento em que o assédio moral ele é caracterizado, ele gera o dano moral a ser também indenizado. Muito interessante. Eu estou conversando com o doutor Elias de Paiva. Ele é expert no assunto. Nós estamos falando sobre assédio moral no Brasil. É muito interessante. Mas eu quero você comigo. Faça sua ligação no 2379-4733. Eu vou chamar um pequeno break. Você não saia daí, não troque de canal, não assista aquela novela. Ligue para cá no 2379-4733. Voltamos já já. Devolva, não use, não tenha, tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Coloca essa não pra mim.
Aê, tá de mudança. Então muda para um combustível completão. Muda para etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloque etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia para as crianças? Etanol, mãe! Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloque etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Escrever o próprio nome é uma conquista. Faz de você uma pessoa vitoriosa. É ele que você assina, que confere na lista de aprovados. O nome mostra quem é você, como é conhecido, reconhecido. Seu nome garante o direito a uma identidade. Sem nome, sem documento, é como se você não existisse. Certidão de nascimento. Este é o primeiro presente que você pode dar a quem acaba de chegar ao mundo. O registro é simples, fácil, de graça e essencial para a vida inteira. CNJ, compromisso com a Justiça do Brasil. Faça esta palavra acontecer. Ainda bem que você não saiu daí comigo da telinha. Obrigado. Nós estamos falando de um tema interessante. Assédio moral. Eu quero a sua pergunta no 2379-4733. Ligue, faça a sua pergunta, tire a sua dúvida. Eu estou conversando com o doutor Elias de Paiva. Ele é advogado da cidade de São Bernardo do Campo e diretor também da Ordem dos Advogados da cidade, da subseção de São Bernardo do Campo. Elias, é interessante. Quem que responde no caso desse assédio moral? É a empresa, se por exemplo, se ele foi causado por um outro trabalhador, quem que responde isso? O assédio moral, ele é praticado normalmente por um preposto da empresa. E a empresa, ela é responsável objetivamente pelos atos de seus prepostos. Então, a empresa é que acaba se responsabilizando por indenizar, eventualmente, quando caracterizado o assédio moral. Porém, se existe alguma prática de ato reiterado, em que o empregado foi alertado, ele foi, de várias formas, conscientizado de que aquela prática deve ser evitada, ele recebeu treinamento e, posteriormente, ocasionou até um mal maior, uma situação que pode ser caracterizada até como prática de lesão, caracterizado em algum artigo do Código Penal, alguma tipificação penal, o funcionário poderá responder também, o empregado ou preposto poderá responder também. Então, a empresa responde objetivamente, ela é responsável por indenizar em eventual apuração e poderá até se valer de uma ação regressiva, dependendo da prática de atos, quando caracterizado por dolo ou culpa do seu preposto, numa ação regressiva. Ela poderá se valer disso. Inicialmente e diretamente, numa ação trabalhista, por exemplo, que envolva assédio moral, a empresa responderá.
podendo se valer, dependendo da caracterização, ficando consignado a prática de dolo ou culpa desse seu preposto, ela poderá se valer de ação regressiva. Muito interessante. E na questão militar, existe o assédio moral? Ou você lá é estabelecido pelo Código Militar? Muitas empresas têm seus regulamentos. E nelas, tanto quanto alguns sindicatos, já em seus acordos coletivos, fazem a previsão do assédio moral que deve ser evitado. Os militares, eles têm também os seus regulamentos e as suas regras, suas condutas. Né? Então, toda e qualquer prática que ultrapasse as normas salutares de convivência, ela vai ser caracterizada como assédio moral. Não, como nós falamos no início, não aquela prática eventual, ocasional, uma coisa ou outra, que pode até ser comum no ambiente militar, mas aquela prática reiterada e degradante. Muito, muito interessante. Como hoje estão como estão a evolução dos sindicatos no Brasil? O sindicato tem acompanhado isso? Tem preparado o trabalhador, esclarecido o trabalhador a respeito dessa questão? Porque quando você fala, e ainda é aquilo, o trabalhador, nós falamos assédio moral, o assédio sexual ele já é bem definido e entendido, né? Isso ocorre muito de uma forma clara, por vezes de sexos opostos, mas pode ocorrer no mesmo sexo, mas já é uma caracterização bem fácil. Como os sindicatos hoje preparam o trabalhador em relação ao dano moral? Está existindo evolução? Existe uma evolução, mas é uma evolução ainda muito tímida. Os sindicatos têm previsão, os grandes sindicatos, até aqueles vinculados às grandes centrais sindicais, eles têm essa previsão. Né? Então, principalmente, nós vemos algumas situações que envolvem instituições financeiras, que têm objetivos, né, muito específicos para atingir suas metas. Né? Então, eles têm uma previsão, eles procuram a cada etapa, a cada renovação, inserir situações que vão inovando no comportamento humano. E o assédio moral, de um tempo para cá, que ele passou a ser regrado praticamente a partir do ano 2000 para cá, é que existe alguma normatização, algum reconhecimento, ele passou a ser inserido em alguns acordos coletivos. E, com isso, a conscientização dos sindicatos aos seus filiados. Né? Entendi. Mas, normalmente, as empresas também, através dos seus sindicatos patronais, também procuram estabelecer regras de convivência para que os seus objetivos sejam atingidos. E hoje as empresas estão se preparando, dando curso, orientando para se evitar essa questão? Estão. Nós temos visto que as empresas, cada vez mais, têm investido no fator humano. Né? Então, principalmente através dos seus setores de recursos humanos, que através do treinamento e da preparação psicológica dos seus gestores, administradores, superiores hierárquicos e também dos seus funcionários, empregados operacionais, tem estabelecido normas salutares e bem definidas de comportamento, fazendo com que toda essa cobrança de metas, prática de atos reprováveis, seja evitados a todo custo, porque será ela, no final das contas, que vai ser responsabilizada por tais atos. Como o trabalhador ele pode caracterizar e provar isso na justiça? Por provas testemunhais sempre? A prova na justiça ela é muito difícil de ser conseguida, porque muitas vezes o assédio moral ele está sendo praticado de forma isolada, e nem sempre é por palavras ou escritos.
às vezes é apenas por gestos, suspiros, olhares reprováveis. Uma opressão, né? Opressão então, e às vezes é diretamente para um determinado empregado e que sente aquilo sem que ninguém mais possa perceber, porque ele está até em parte isolado em algum ambiente e passa a ter dificuldade de caracterizar essa prova. Mas existem várias formas, por isso que, ao apurar o assédio moral, o juiz não pode ficar adstrito apenas à parte técnica e devendo adentrar um pouco mais ao âmago dessa questão, para que possa chegar à verdade real dos fatos. É possível o assédio moral ser acompanhado pelo assédio sexual? Olha, o assédio moral, ele se caracteriza pela questão financeira. É uma disputa de poder, é atingir metas para chegar a um determinado lucro ou objetivos de ordem financeira. E o assédio sexual, ele tem a sua definição pela subjugação de alguém para obtenção de favores sexuais. Poderá ocorrer até os dois. Poderá ocorrer até os dois. De uma questão de determinado, um exemplo, superior hierárquico isolar uma determinada pessoa porque não quer ter com ele a prática sexual que ele propôs. Então, isso acaba acontecendo, mas na verdade a pessoa que resiste, ela acaba sendo assediada pelos dois motivos. Ela acaba sendo assediada por o assédio, por não ceder ao assédio para a prática sexual e acaba sofrendo retaliações morais por conta daquela resistência que ela não favoreceu ao assediador. Muito interessante. Eu estou conversando com o doutor Elias de Paiva. Ele é diretor da Ordem dos Advogados da cidade de São Bernardo do Campo. Eu quero agradecer a minha audiência, a sua participação. Obrigado por você estar comigo. Um grande abraço para a Sofia Costa, da cidade de Diadema. Sofia, você sempre comigo. Um grande beijo para você, para toda a sua família. Ela diz aqui, parabéns pelo programa, muito informativo. Obrigado pela sua palavra, pela sua percepção, porque isso para mim é muito importante. O assédio, nós falamos da questão horizontal, mas é difícil quando é o próprio colega ali, que não existe a questão da hierarquia. Quando se existe a hierarquia, o trabalhador ele entra, pede essa rescisão, com fundamento aí numa previsão legal, salvo engano 483 da CLT. Mas e como caracterizar essa questão do próprio colega da banca ali, da mesa ao lado, da linha de produção, ao lado da sua máquina, e como diferenciar isso para se pleitear essa rescisão e um eventual dano moral? Por exemplo, num ambiente fabril, imaginemos aí um funcionário, um empregado que furou a greve. Os empregados faziam um determinado pleito, planejaram, olha, não estamos sendo atendidos, então vamos entrar em greve. E um determinado empregado, por uma questão de necessidade até, seus filhos ou sua mulher, ou emprego recente, ou ele tem dívidas, não posso parar de trabalhar. Não posso perder o meu emprego e não posso perder a minha casa, deixar de pagar a prestação, a dívida, sei lá. E vai trabalhar. Quando eles voltam ao trabalho, por exemplo, todos os empregados do mesmo nível deixam de falar com ele. Ele senta à mesa na hora do almoço, todos levantam e vão para a mesa ao lado. Não se conversa mais com ele. Então, existe, nas festas de confraternização, ninguém se achega a ele,
Então, existe uma série de situações criadas que podem caracterizar, de alguma maneira. Mas já é mais difícil, né? Mais difícil, mas é possível de apurar hoje em dia. Com tanta informação, com tanto mecanismo de registro, é possível. Por exemplo, numa determinada equipe, em que metas são determinadas, alguns, vamos supor, uma equipe de vendas, querem subjugar uma determinada pessoa, querem retaliar uma pessoa para que ela peça demissão, para que ela, ou como ela não atinge objetivos, ela é constantemente humilhada. Em reuniões, ela é colocada para cumprir sacrifícios, vamos assim dizer, né? Usando roupas do sexo oposto, desfilando, chamando de incompetente, de um zero à esquerda, enfim, né? Pessoas com capacidade, com altíssima capacidade, é colocada de lado pelos colegas também, para que ele não possa alcançar a chefia, muitas vezes, não é? Então, existe uma série de atos que podem caracterizar. Instituição bancária é muito comum isso? Não que é muito comum. Porque o banco ele tem que cumprir muitas metas, né? Não que é muito comum. Recentemente, tem um julgado, inclusive, de uma funcionária do banco que foi colocada num porão para trabalhar, né, em sistema de isolamento, com pouca luminosidade, com pouca ventilação e ela realmente perdia até a noção do tempo. Noção do horário do almoço, noção do horário de sair, não era dada a ela atividades de acordo com a capacidade técnica dela. E era chamada, inclusive, apelidada de gata borralheira, Cinderela, ratazana. E o banco ainda caracterizou essa situação como corriqueira. E o magistrado, quando aplicou a apuração do dano, da indenização, ele levou em conta a potencialidade desse ofensor do banco e a extensão do dano, e ainda aliada a uma questão pedagógica, para que ele investisse mais nas suas relações humanas e evitasse essa situação de degradação do trabalhador. É muito, muito bom. Agora, a caracterização, eu volto a falar, o juiz ele vai se socorrer muito mais da prova testemunhal do que um laudo psicológico, né? Porque ele tem que se apurar se aquilo ocorreu dentro do ambiente de trabalho, né? Porque nem sempre aquela característica psicológica daquele trabalhador pode ter origem naquela função que ele desenvolve no trabalho dele. Muitas vezes, o assediador, ele é uma pessoa muito bem articulada e com algum traço de psicopatia. Interessante isso. Então, ele é dissimulado, ele é levado a afirmar que o assediado, no caso, o empregado que foi assediado, ele não sabe o que diz, nunca fala coisa com coisa, ele não tem noção do que ele está falando com regularidade, é uma pessoa que não tem muito crédito entre os demais. Então, ele é uma pessoa muitas vezes articulada, muito bem elaborada, e às vezes não pratica só com um, não. Ele pratica com vários outros da empresa. Tal grau de psicopatia que ele pode apresentar. Mas cabe à empresa detectar, através dos seus treinamentos, da sua desenvolvimento de gestão e das questões e das situações de avaliação de desempenho de cada colaborador, para que ela possa aferir esse comportamento do assediador. E o assédio moral, ele tem uma característica que é um prejuízo muito sério para a União, né? Nós falávamos a respeito dessa questão, porque ele leva uma doença, e essa doença não se trata apenas de um resumo, de uma indenização àquele trabalhador. Ele vai se tornar um paciente do sistema de saúde do Brasil.
consequentemente levando um ônus aos cofres públicos do nosso sistema de saúde público. Então isso é muito sério, não é, doutor Elias? É tão sério que, como nós falamos, algumas pessoas chegam ao extremo, ao suicídio, ao vício de drogas e a situações de insignificância. E de 99, do ano 1999 para cá, a depressão passou a ser considerada como fator para tipificação de afastamentos previdenciários. Então, em muitos casos, a pessoa que sofre o assédio moral, ela perde a autoestima, ela perde o senso de importância de uma série de coisas e ele passa, então, a sofrer depressão, estresse, síndrome do pânico e afastamentos reiterados do trabalho, o que leva ele a solicitar junto à Previdência Social um grande número de benefícios, né? E que, como nós estamos, como há muitas décadas não tínhamos todos esses meios de disponibilidade de comunicação, de aparelhos de trabalho, de relacionamento, nós estamos muito sobrecarregados de obrigações, atividades e metas. E trabalhos. Então, isso faz com que a pessoa também não suporte a pressão que muitas vezes ultrapassa, e é normal, ultrapassa os limites da sua própria capacidade. Muito, muito interessante mesmo. Eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que você é expert no assunto e não é o assédio moral, mas é uma coisa interessante porque a audiência ela é muito grande. E o que eu verifiquei outro dia, não é a minha área, mas a justa causa em relação, digamos, ao alcoolismo, ela não pode ser dada, né? É caracterizado como uma doença, né? Então isso é difícil para o empregador, não é? Bem como o dependente também químico, não é isso? Eu queria que se você explicasse um pouco a respeito disso. O ambiente de trabalho está sujeito a todo tipo de envolvimento das pessoas, né? E todas as relações elas acabam aflorando com o passar do tempo. O alcoolismo e o vício em drogas, principalmente o alcoolismo, ele é considerado hoje uma doença social, né? Então, ele é passível de afastamento previdenciário, de tratamento. O empregado tem que ser tratado com toda a dignidade e envolvido em tratamento para recuperação. Daí se afasta a justa causa. Daí se afasta a justa causa. Agora, é óbvio que, se oferecido tudo isso, existe uma situação de que o empregado ele pratica atos lesivos configurados no artigo 482 da CLT, pode ser considerado a justa causa. Mas o alcoolismo em si é considerado uma doença e ele tem que ser tratado e afastado pela Previdência Social, pela empresa, pela Previdência Social e tratado pelos médicos especializados nessa área. Elias, uma aula maravilhosa, um programa gostoso, passou rápido. Eu sei que quem está aí em casa, está lá assistindo a televisão, gostou muito. Nós estamos caminhando para o final. Eu queria que você falasse um pouco aí das atividades da Ordem, do evento que vai ter aí, o grande evento desse jantar, e que você faça suas considerações finais. Obrigado, Cristiano. Nós estamos desenvolvendo na Ordem, na OAB de São Bernardo do Campo, sob a presidência do nosso querido presidente da Avanzo, Luiz Ricardo Vasquez da Avanzo, e da nossa diretoria, da nossa vice-presidente, a doutora Lídia Martins Porfírio, da doutora Flávia de Favari Grotti e doutor Hélio Justino Vieira Júnior, uma atuação, realmente, um trabalho voltado para a advocacia, em benefício da advocacia. Então, a ordem é de todos, nós sempre conclamamos para que todos façam parte dessa gestão, como de qualquer outra, para que possa se valer desses benefícios. Nós temos agora no dia 29
iniciando 29, terça-feira, uma palestra muito importante na Ordem dos Advogados, que é o E-Social, que é uma comissão de representação junto à área contábil. Envolve muitos contadores, muitas empresas, é um fato novo na vida dessas empresas, é uma importante palestra. No dia 11 de agosto, nós temos o nosso comemoração do Dia do Advogado, e onde nós faremos a nossa sessão, nossa solenidade de homenagem aos advogados do ano, né? Então, será na Câmara Municipal de São Bernardo, no plenário da Câmara, e a partir das 19h30. E no dia 15, o nosso jantar no restaurante São Francisco, na Rota dos Restaurantes, na Avenida Maria Servidei Demarque, onde todos estão convidados, né? Os convites estão à disposição na ordem, no nosso telefone, no nosso site, na nossa página no Facebook. Acessem e procurem maiores informações, oabsbc.org.br. Muito bom. Elias, foi muito bom recebê-lo no programa. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo sobre a presidência do Dr. Davanzo, que é um grande amigo. Leve o meu abraço a ele, a toda a sua diretoria, toda a diretoria lá de vocês. E parabéns pela administração exitosa que vocês estão desenvolvendo. Muito obrigado a vocês também. Sucesso do programa. Sucesso que nós sabemos que vocês estão levando com muito êxito a presidência da Associação dos Advogados do ABC, que está sendo de grande reconhecimento da população jurídica do Grande ABC. Obrigado. Eu quero agradecer você, minha amiga, meu amigo que esteve comigo. Obrigado por essa audiência maravilhosa, uma grande audiência. E como sempre faço, deixo aqui uma pequena mensagem. Se você não souber o que é respeitar o próximo, com certeza não vai crescer como pessoa, porque esse é o primeiro degrau da vida. Não esqueça disso. Espero você nas reprises do meu programa e, como sempre, um forte abraço e um excelente final de semana.